Oi, meu nome é Pamela e o nosso grupo ficou com a cadeia de produtos orgânicos. Os produtos orgânicos, como qualquer produto agropecuário, têm várias características, como logística, competitividade, produção, marketing. E os produtos orgânicos têm essas características bem peculiares. Justamente o marketing, a produção, que tem a questão de uma certificação, de uma fiscalização, é diferente dos convencionais, né? E eu vou começar falando mais de uma caracterização geral da cadeia. Iniciando por falar das formas de apresentação e de comercialização dos produtos orgânicos. As formas de apresentação dos produtos orgânicos são bem interessantes porque variam desde produto in natura, como frutas, verduras e legumes, até cosméticos, por exemplo. Hoje em dia, se você parar para analisar os produtos orgânicos em si, tem um nicho de produtos muito grande. Até roupas orgânicas com algodão orgânico você consegue encontrar hoje em dia. Então, são produtos muito variados que in natura, beneficiados, processados, ultraprocessados, você consegue encontrar orgânicos, sim. E a forma de comercialização dos produtos orgânicos se dá de cadeias curtas e longas. As cadeias curtas são o quê? As feirinhas de orgânicos, são as CSAs, que o nosso case de estudo é relacionado a uma CSA, onde os produtores eles recebem um financiamento por parte dos coagricultores, dos consumidores, vendas diretas para bares, restaurantes. Tem também o e-commerce, que principalmente durante a pandemia foi uma forma de comercialização que cresceu bastante. Entra aqui também nas cadeias curtas o agroturismo, que é uma proposta bem interessante de comercialização, onde as pessoas interessadas em conhecer a propriedade visitam ela e lá mesmo podem adquirir produtos. E também tem os programas do governo como o PENAI. Os circuitos longos são os mais conhecidos e os produtos convencionais são bastante comercializados por cadeias longas, que são os produtos que você encontra no supermercado e até de exportação. Agora falando dos diferentes produtos e preços do comércio de orgânicos. Como eu falei anteriormente, o mercado de orgânicos em si, ele é muito diversificado. Nos produtos in natura, você encontra frutas, verduras, legumes, plantas alimentícias não convencionais. Aqui no beneficiamento desses produtos é onde você começa a encontrar uma diversificação gigantesca, indo de óleos vegetais, café orgânico, cacau em amêndoas, cervejas, licores, polpas de frutas. E a possibilidade de você ter tantos produtos abre espaço para vários produtores poderem produzir aquilo que eles acham mais interessante na realidade deles. Como, por exemplo, no Cerrado. Os produtos específicos do nosso bioma cerrado, eles são muito apreciados. Isso acaba dando uma renda maior ao agricultor familiar, ao quilombola, ao indígena. O valor agregado aos produtos orgânicos é justamente a sua produção, o seu beneficiamento diferenciado dos produtos convencionais. Quando você pega um cacau orgânico, a produção dele é bem mais complicada do que um cacau convencional. Por ser sem defensivos, por ter uma produção controlada, por ter uma necessidade de certificação, o valor daquele produto vai aumentar. Muitas vezes, o orgânico tem uma qualidade elevada ao produto convencional. Por toda essa qualidade, essa produção mais complicada, a necessidade de certificação e de um controle é o que acaba tendo também uma produção em uma escala menor. E apesar dos produtos orgânicos terem um valor um pouco mais alto do que os convencionais, eles estão cada vez sendo mais procurados, justamente pela sua qualidade. As pessoas procuram cada vez mais qualidade. E é isso que os produtos orgânicos tendem a oferecer. E agora falando dos principais mercados. No Brasil, principalmente, os produtos orgânicos produzidos aqui ficam aqui, não a exportação
acho que não é ainda tão interessante, mas acontece. Como o Brasil é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, né? Então tem essa tendência a crescer esse mercado, mas principalmente o mercado é interno mesmo. E o crescimento se dá por cada vez uma procura mais por estilos de vida saudáveis e tem todo esse marketing verde por trás dos produtos orgânicos, por eles tenderem a ser mais saudáveis do que os convencionais. No mercado global de orgânicos, os Estados Unidos, o Reino Unido, países europeus são os que mais consomem e também produzem. E sobre a cotação de preços de produtos orgânicos em comparação com os convencionais. Por ser um mercado muito diversificado, não seria interessante, até meio inviável, trazer uma tabela de preços de produtos orgânicos e convencionais. Mas pode-se observar que sim, os orgânicos eles são um pouco mais caros do que os convencionais. Mas nem sempre você pode encontrar sim produtos orgânicos com o mesmo preço ou até mais barato do que os convencionais. Por exemplo, um brócolis que você compra de R$ 4 convencional, um orgânico vai ser 7. Bom, meu nome é Pedro, vou falar alguns dados aqui sobre a produção orgânica, por exemplo, a área de produção, quantidade de produtores, alguns produtos à venda, com a participação na balança comercial. E enquanto eu vou falando, vai acompanhando um gráfico aí que vai aparecer na tela. Vou começar aqui pela área de produção. Como vocês podem ver, no ano de 2000, nós tínhamos em cerca de 803.180 hectares. O ano ali de 2010, 10 anos após, nós já tínhamos 932.120. O gráfico não aparece tão exatamente, mas dá para se ter uma noção. E no ano de 2018, nós já tínhamos 1.188.254 hectares de produção orgânica no Brasil. Então a gente vê uma crescente nessa produção, nessa área de produção, que vem decorrer também de algumas políticas públicas. Gostaria só de fazer uma observação, é que esses dados eles foram retirados do FIBL e eles fazem uma aproximação, porque nem todos os dados sobre os orgânicos são exatos, dada aquela proporção que eu falei para vocês que não há investimento. Então você não consegue ter essa distribuição de pesquisa pelo país. Agora vamos falar sobre o número de produtores certificados. Esses dados foram retirados principalmente do mapa. Vocês podem ver que ali no ano de 2012, nós tínhamos 5.934 produtores orgânicos no Brasil. Em 2016, já pulou para 14.222 produtores. E no ano de 2020, segundo os dados do mapa, 20.869 produtores orgânicos hoje. Ou seja, a gente vê uma crescente também no número de produtores, justamente por causa dessa demanda que a população vai à procura e a baixa oferta que nós temos. Então, vários produtores estão migrando da produção convencional para a produção orgânica justamente para conseguir atender esse mercado e aproveitar também que esse mercado está valorizado e aproveitar também que no orgânico você tem um maior lucro nos produtos, dado que o gasto com insumos ele é um pouco menor, porque você não usa pesticidas, inseticidas, agroquímicos em geral, que vão encarecer a produção. Agora eu vou falar um pouco sobre a quantidade de unidades produtoras certificadas. Esses dados também foram retirados do mapa, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que em 2010 nós tínhamos cerca de 5.406 unidades produtoras certificadas. Em 2015 esse número passou para 13.482 unidades. Em 2018 para 22.064 unidades. E agora em 2020 nós temos 22.322 unidades produtoras no Brasil, certificadas, claro. Esse aumento no número de unidades produtoras certificadas também ocorre justamente por aquilo que eu falei, a demanda ela é muito grande, então os agricultores eles têm mudado do modelo convencional para a produção orgânica justamente para conseguir atender esse mercado
e também aproveitar que o valor dos orgânicos ele é superior aos convencionais, então o produtor consegue ter um lucro maior na produção. Cabe também ressaltar que hoje o estado com maior número de produtores no Brasil é o Paraná, isso segundo o Sebrae. O Brasil também é uma potência mundial na produção de orgânicos. Na safra 2016-2017, nós produzimos cerca de 27 mil toneladas de arroz orgânico. E também nós possuímos a maior quantidade de colmeias do mundo, chegando a cerca de 898.640 unidades. É no território nacional também que nós possuímos as duas maiores empresas produtoras de açúcar orgânico. A primeira, a Grupo Balbo, que é dona da Native, produz cerca de 87 mil toneladas de açúcar por ano. E a segunda, as Aires Machado, dona da Itajá, produz cerca de 70 mil toneladas. Já a Aires Machado, a segunda maior produtora de açúcar orgânico, nós produzimos cerca de 45 mil toneladas por safra. E até 2020, né, este ano, ela tinha a expectativa de expansão até 70 mil toneladas ano. Esses dados foram retirados do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério da Economia. Segundo o Conselho Brasileiro de Produção Orgânica e Sustentável, em 2019 nós faturamos 4,6 bilhões do setor orgânico na balança comercial. Esse valor representa um aumento de 15% em relação a 2018, que nós tínhamos na balança comercial 4 bilhões do setor orgânico. A Organis também fala que em 2019 nós obtivemos 190 milhões de dólares com a venda para exportação, uma variação de 5,5% em relação a 2018, que nós tivemos 180 milhões de dólares na exportação. Oi, eu sou Evelyn e eu vou falar sobre os atores ligados às ordens alimentares da cadeia de produtos orgânicos. O Brasil, desde 2013, vem sendo consolidado como um dos maiores produtores de produtos e alimentos orgânicos e já conta com mais de 20 mil produtores orgânicos registrados e certificados pelo CNPO. A maior parte da produção nacional vem dos estados das regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em 2018 mostra que 63% dos produtores são exclusivos de orgânicos e 25% trabalham essencialmente com produtos orgânicos. Os principais alimentos orgânicos produzidos são as frutas, hortaliças, raízes, tubérculos, grãos e produtos agroindustrializados. Atualmente é o MST, que é o maior produtor de produtos orgânicos no Brasil e conta com 100 cooperativas, 96 agroindústrias e 1,900 mil associações. O MST, um movimento que possui amparo na Lei nº 5.504 de 1964. Essa lei diz que a terra deve desempenhar função social, seja para moradia ou para a produção. Os atores da comercialização. O crescimento do PIB na década de 2000 proporcionou o aumento de consumo de produtos mais caros, como é o caso de produtos orgânicos. Com isso, o crescimento do mercado de alimentos orgânicos é estimado em um aumento de 20% ao ano. A distribuição dos alimentos orgânicos pode ser feita através de dois tipos de circuitos, os circuitos curtos e os longos. Os circuitos curtos são aqueles em que o produtor vende seus produtos diretamente ao consumidor, seja em feiras locais, por exemplo. E os circuitos longos são aqueles em que há necessidade de um ou mais intermediários entre o produtor e o consumidor, que é o caso dos supermercados. Os circuitos longos no Brasil são o principal meio de acesso aos produtos orgânicos, como foi apontado em uma pesquisa realizada pela CI Orgânicos. Os atores dos serviços intermediários. Desde 2011, os produtores orgânicos devem ser registrados e devidamente certificados pelo CNPO, que realiza os registros e é gerido pelo MAPA. Os registros podem ser feitos através de auditorias, sistema de garantia participativo
ou controle social nas vendas diretamente ao consumidor. Este último método, o de vendas direta pelo consumidor, é o mais utilizado, pois é o método mais barato. Para incentivar a produção de alimentos orgânicos, foi criado pelo Ministério de Desenvolvimento Agrícola o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Esse plano concede incentivos e linhas de crédito que facilitam a certificação de produtos orgânicos. Existe também a Apex Brasil, que é uma agência governamental responsável pela promoção e serviços de produtos brasileiros no exterior, que incentiva os investimentos estrangeiros. Quanto à legislação brasileira, o controle de qualidade orgânica é feito através de instrução normativa do MAPA, que estipula informação de qualidade por meio de declaração de transação comercial, rotulagem de produtos e material de publicidade e propaganda. Os produtos orgânicos nas novas ordens alimentares. As Novas Ordens Alimentares é um livro de Paulo André e Valdemar João, que aborda estudos sobre a relação, práticas, construção e evolução dos sistemas agroalimentares brasileiros. E é dividido em 6 ordens: ordem industrial, ordem comercial, ordem cívica, ordem financeira, ordem doméstica e ordem estética. Vamos falar brevemente sobre cada uma delas. A ordem industrial refere-se a mudanças nas dietas e hábitos de consumo da população ligadas ao crescimento exponencial urbano, utilização de agrotóxicos, transgênicos e inovações tecnológicas para sustentar a indústria. A ordem comercial é marcada pelo latifúndio, escravismo e pelo sistema de plantação para exportação, uso de sistemas defasados como monoculturas para exportação, produtos não processados, práticas degradantes como extrativismo predatório, desmatamento, corrupção, violência e assassinatos de líderes indígenas, e reprodução de padrões arcaicos de desigualdade, como o autoritarismo. E atualmente não é diferente, pois ainda priorizamos muito a matéria-prima em massa para exportação. Ordem cívica. Podemos dizer que é baseada em movimentos que valorizam práticas de redistribuição econômica, sociobiodiversidade, promoção da soberania e segurança alimentar. Ordem financeira. Menciona concentração de capitais e valorização de lucro a curto prazo. Ordem doméstica. Destaca a agricultura familiar, que cria novos mercados ao valorizar a tradição e diversificação, e alguns de seus hábitos estão se expandindo no meio urbano, por focar na segurança alimentar. Ordem estética. É um conjunto de práticas alimentares que incorporam normas e valores institucionais e prezam pela estética e marketing para a promoção de seus produtos. E como as ordens se relacionam? Bom, elas formam um conjunto histórico e evolutivo para os mercados agroalimentares no Brasil. Cada mercado oscila entre elas e são fundamentais para análise e estudo sobre seus comportamentos evolutivos na sociedade. Por exemplo, produtos convencionais, veganos, vegetarianos, entre outros, todos passam por essas ordens. Algumas têm mais influência do que outras em cada mercado agroalimentar, mas todos passam. E é importante lembrar que os atores mencionados anteriormente também estão presentes nelas. Por exemplo, governo, empresas, produtores e principalmente os consumidores. E como os produtos orgânicos podem ser analisados pela lógica das novas ordens? Por consequência da ordem industrial, os produtos livres de agrotóxicos começaram a ser novamente procurados. Na ordem comercial, cívica e financeira, antes e atualmente, a prioridade era a exportação, possuindo como foco a alta produtividade para o setor, e por isso a segurança alimentar e políticas para o mercado orgânico não eram implantadas eficientemente, e, consequentemente, os preços para produção e para consumo não são atrativos e rentáveis em comparação aos convencionais até hoje. Na ordem doméstica, percebemos que a procura por produtos orgânicos aumenta devido aos benefícios para a saúde, e cada vez mais as pessoas no meio urbano aderem ao cultivo de pequenas hortas para seu próprio consumo. E por último, a ordem estética é essencial para a apresentação e promoção dos produtos orgânicos, visto que muitas pessoas duvidam se realmente estão consumindo os produtos certos e de qualidade. Presença, influência e decisão. Todas as ordens estão presentes, mas algumas possuem pouca influência, como por exemplo a industrial, mas do mesmo modo é de vital importância para a construção do mercado de produtos orgânicos. Já a ordem doméstica, cívica e estética possui maior influência sobre eles, pois são as que estabelecem um conjunto de práticas de comercialização mais aplicáveis para a eficiência desse mercado. Bom, eu sou Osmani Segal,
Eu trabalho com agroecologia, agrofloresta, permacultura e outras técnicas regenerativas. Trabalho na Fazenda Bela, que é a antiga fazenda dos meus avós, e a gente vem implementando, junto com minha mãe, meu irmão, alguns trabalhos dentro dessa perspectiva regenerativa de se produzir, de se viver, né? E atualmente tem um sistema de escoamento que se chama CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura. A gente faz entregas semanais e as pessoas pagam por mês dentro de um ciclo de 6 meses, onde a gente convive tentando trazer para as pessoas que vivem no meio urbano a realidade da produção rural, né? E no nosso caso, agroecológico e agroflorestal. A gente também discute com encontros mensais lá na fazenda, coisas que estão dentro desses nossos paradigmas que a gente pretende mudar, né? Desde saúde, educação, alimentação até política. E é isso, assim, basicamente o nosso trabalho se pauta nesses princípios. Na sua opinião, quais são os principais benefícios e dificuldades de uma CSA? Bom, o benefício, as dificuldades na verdade é a responsabilidade que o produtor tem, né? A gente não está entregando para pessoas ou para outros revendedores de uma maneira toque de caixa, né? A gente tem uma produção direcionada porque as pessoas gostam de comer, porque elas sentem falta na alimentação, e aí está a dificuldade, né? A gente ter uma diversidade que atenda às cestas semanais das pessoas. Então a gente produz uma média de 15 itens semanais, que a gente sempre tem. É raro ver produtores de forma geral trabalhando com diversidade, né? Então a gente tem uma diversidade bem abundante. Toda semana a gente tem 15 itens diferenciados entre legumes, folhagens, frutas, temperos, ervas medicinais e outras coisas. Plantas, né? Plantas alimentícias não convencionais e por diante. Então a vantagem, eu acho que do produtor são duas. Primeiro, a segurança, que eu recebo um salário mensal. Isso também, poucos agricultores podem contar com isso. E a outra vantagem é eu poder plantar as coisas que eu realmente gosto e não aquilo que tende a ser vendido no mercado. Então eu planto muito mais pensando na qualidade de alimentação das pessoas, né, com essa diversidade, do que se elas vão gostar ou não de ter 2 tipos de alface, ou, sabe, essas coisas que a gente vai já querendo comprar o que sabe que vai chegar. E a gente não, a gente vai entregar para as pessoas várias surpresas que são muito nutritivas e que são, né, produzidos com muito amor. Qual mercado que você atende, se você consegue suprir essa demanda e se você vê uma perspectiva de crescimento? Sim, eu vejo uma perspectiva de crescimento com a CSA, né, de aumentar o meu número de cotistas, que a gente fala que são coagricultores, né? Eles não são consumidores, eles são coagricultores, eles fazem parte do processo de produção. Então eu tendo a acreditar que até 40 pessoas dentro desse núcleo seriam suficientes, e daí para frente aí é venda mesmo com outros produtores. Eu não gosto de vender para mercado por questão ideológica, e não me fez falta vender para mercado, porque eles pagam muito barato, a gente gera muito mais estresse e desgosto do que dinheiro para eles, né? Mas essa revenda com outras associações de produtores orgânicos, agroecologia e tal, poder produzir alguns itens beneficiados que eu posso colocar também em outras feiras, banquinhas, sempre local e em menor escala, para a gente poder aumentar a escala do pequeno produtor. Então eu não acredito numa produção de larga escala, eu acredito numa produção onde a larga escala é o apoio à grande massa de pequenos produtores que existem. E na sua opinião, quais seriam os gatilhos para uma maior adesão ao consumo dos produtos orgânicos? Bom, educação, né? O primeiro passo é sempre a educação. Se a gente tiver educação de base nesse país, com certeza as pessoas vão saber que se alimentar melhor, vão saber que a produção orgânica favorece o futuro das gerações, né? Então o primeiro passo é a educação. Se a gente tivesse um governo que tivesse uma educação como meta, né, nos seus planos, com certeza o orgânico não seria um tabu, né? Não seria uma coisa cara, não seria uma coisa que teriam mais produtores, teria mais demanda, mais oferta e daí por diante. O outro gatilho é o financiamento mesmo, assim,
por bancos, né, por parte dos bancos. A gente vê que a gente tem alguns pequenos financiamentos, mas quando a gente vê o grosso do que é levado para a agricultura, a gente fica com menos de 7% de financiamento. Então 93% vai para larga escala, que produz soja, algodão, cana e outras commodities, né, que não são comidas. Eu não vejo aquilo como comida. Você acha que as CSAs contribuem para uma certa democratização do consumo de produtos sustentáveis e fortalecimento da agricultura familiar? Como seria esse fortalecimento? Então, o primeiro passo é porque a CSA, como eu tenho uma garantia do meu mês, né, do meu financeiro, eu posso me dar o luxo de fazer doações, por exemplo, quando necessário. Eu posso me dar o luxo de fazer doação não só para a comunidade carente, mas também para outros produtores. O outro gatilho legal assim que a gente tem é porque com esse plano mensal que me dá a segurança, as pessoas pagam menos por uma cesta. Então são cestas que, se você fosse comprar ou numa feira ou no supermercado, na feira ainda é mais barato, mas se você fosse comprar no supermercado, você gastaria uma média de 100, 90 reais e aqui sai 65 reais a cesta, né? É lógico que eu não faço a venda de cesta, eu faço a venda programada por 6 meses, pelo menos 6 meses. A gente faz um contrato informal de que as pessoas vão estar me pagando durante todo mês, durante pelo menos 6 meses, para eu poder planejar minha produção, porque a gente produz uma coisa que vai gerar né, ao longo do tempo. Então, do mesmo jeito que tem o rabanete e o nabo que dão em 15, 20 dias, tem a mandioca que dá em 1 ano e meio. Então eu preciso me programar para conseguir atender essas pessoas. Então esse ciclo de 6 meses ele serve para isso. Só que as pessoas me pagam 270 reais por mês. CSA, cada um estipula a sua, né? A gente faz a nossa planilha financeira de gastos, custos, serviços e salário do produtor. E aí a gente e reparte isso tudo junto com essas famílias. Então acaba que quando a gente faz isso e dá essa segurança, R$ 65 reais por semana, pela quantidade de alimentos que a gente entrega, é um valor bem abaixo do que a gente tem no mercado. Isso já é um pouco da democratização. E o outro papel da CSA é justamente esse contato direto produtor e com o agricultor, né? Ou seja, pessoas da cidade com pessoas do campo, entendendo a realidade inversa, né? Que assim como as pessoas do campo também não compreendem sempre a realidade das pessoas que têm 10 salários, 5 salários, 3 salários mínimos aí rolando, a pessoa que está na cidade não entende a labuta e a dificuldade que é se produzir. Então quando a gente gera essa confluência de pessoas diferentes, essa inclusão social, né? A gente também tem uma inclusão da natureza, que aí o produtor se sente na necessidade, na responsabilidade de manter o terreno dele para as gerações futuras, e os consumidores que não deixam de ser consumidores para serem co-agricultores também têm como missão estar dentro dessa proposta de uma reevolução social, ambiental, com qualidade de vida e em busca do bem viver, né? A gente viver bem. E o que você acha das políticas públicas atuais no financiamento e apoio à agricultura orgânica? É isso que eu estava falando no começo, né? Infelizmente, o pequeno produtor que bota quase 80% do alimento na sua mesa, ele tem menos de 10% do que o Estado investe em agricultura. Então, se a gente pega um Pronaf, um Pronai que vai até 30 mil, isso assim, pra gente parece já ser uma coisa muito grande. Mas se a gente for comparar com o produtor de soja que pega de financiamento 12 milhões, 13 milhões e não paga depois, é um choque assim pra gente, ver que a gente realmente não tem valor pelo que a gente produz. Então, nessa questão de financiamento, a gente ainda está patinando muito, porque o financiamento também vai gerar melhores tecnologias, o financiamento também vai gerar melhores produções, o financiamento também vai gerar segurança do trabalhador rural, o financiamento vai gerar menor preço para o alimento orgânico de qualidade que tem no mercado. Então, infelizmente, no nosso país, a gente está muito aquém de financiamentos plausíveis para o crescimento da alimentação de qualidade.
Qual o papel de uma agricultura sintrópica na manutenção da biodiversidade e preservação dos recursos naturais do nosso cerrado? Bom, recursos naturais eu vejo principalmente, né, solo, água, fauna e flora. Então, tratar a agricultura sintrópica numa área, a gente percebe que a qualificação do solo e o melhoramento do percolar da água, né, da capilaridade que é desenvolvida com aquela imensa quantidade de raízes se entrelaçando lá embaixo, criando essa esponja, armazenando melhor a água, trazendo mais para cima o lençol freático, melhorando o solo, a gente tem um acréscimo de fauna muito grande. Então eu que tenho lá, sei lá, tem um talhão que tem 30 abacateiros, 10 graviolas, 5 biribás e outras frutas, manga e tal, não sei o que. A quantidade de passarinho, pequenos mamíferos, né, lobinho, raposa, tatu, na verdade, né, vários animais que vão retomando essa área como um santuário de preservação. E aí, não só isso, mas, por exemplo, aquela espécie do cerrado, por exemplo, eu fiz um plantio esses dias de mangaba, bacupari e quina do cerrado. A quina, no caso, ela não é alimentícia, mas ela é uma árvore legal e que atrai muito passarinho também. Ela não é alimentícia para o ser humano. Mas eu fiz esse plantio num solo sem colocar nenhum tipo de adubo. E ao mesmo tempo, o que a gente tem no ideal popular de que o cerrado gosta mesmo é de solo ácido, é um grande mito, porque são plantas que conseguiram se adaptar à dificuldade, mas não necessariamente elas vão dar só com essa dificuldade. Então eu tenho reparado que a vinda da fauna também tem trazido várias outras espécies nativas de madeira, né? Então, madeira e frutas. Então tá nascendo lá sem eu plantar araçá, embaúba, landim, que mais que eu vi lá esses dias? São Gonçalo nasceu lá nativo, sem eu plantar. Então assim, são várias espécies que elas vêm, que a gente prepara um ambiente, um espaço para a diversidade e para a abundância. Então, por mais que eu coloque exóticas junto com nativas, eu tenho a garantia de que em algum momento do nosso globo terrestre, essas exóticas, elas tendem a trazer mais fauna que vai atrair mais espécies nativas. Eu não vejo problema com espécie exótica dentro do cerrado, desde que ela seja manejada, né? O importante é a gente estar manejando, porque elas também são plantas de serviço fundamentais para a recuperação do nosso solo e da nossa água. Isso é uma opinião pessoal, sei que existe muita discussão dentro desse tema, mas assim, pelo que eu tenho vivido, pelo que eu tenho visto, eu não vejo problema numa área manejada por humano, sendo bem manejada em prol da vida, né, em prol da melhoria e do aumento dos recursos, com espécies exóticas para atrair a fauna nativa e a flora nativa. Muito obrigada pela sua entrevista. Olá, meu nome é Hugo e eu vou falar sobre o crescimento da produção mundial de alimentos orgânicos. O debate sobre a agricultura orgânica se torna mais amplo durante a década de 70, quando se tornam mais relevantes as discussões sobre os impactos da crise ambiental, com a deterioração e o esgotamento dos recursos naturais causados pelo modelo de desenvolvimento agrícola da época. Desde então, a produção e o consumo de produtos orgânicos no mundo tem crescido significativamente, impulsionados pela expansão da demanda por alimentos e bebidas orgânicas, e principalmente nos países da América do Norte, Europa e China. O crescimento médio anual de vendas de produtos orgânicos no mundo foi superior a 11% no período de 2000 a 2017, de acordo com publicações e projeções da OCDE e da FAO. Há uma saturação do mercado pelos principais produtos agrícolas básicos nesses países e uma tendência de estabilização do consumo per capita de cereais, raízes, tubérculos, carnes, entre outras partes, no mundo nos próximos 10 anos. Isso porque está tendo uma redução no crescimento populacional, visto
comparando ali com os anos 30, a década de 70. E de 2000 a 2017, vou mostrar a tabela para vocês de que a área agricultável mundial destinada a cultivos orgânicos aumentou 365%, quase 10% ao ano, e a agricultura orgânica saltou de 15 milhões de hectares para 69,8 milhões de hectares nesse período. Deste total, 51% da área agrícola destinada à produção orgânica se encontra na Oceania, seguida pela Europa, América Latina, Ásia, América do Norte e África. Embora o crescimento nessas áreas nesse período seja expressivo, verifica-se que o percentual em relação ao total da expansão das terras agrícolas disponíveis na região ainda é pequeno. E em 2017, somente 1,4% da área agricultável do mundo era destinada a cultivos orgânicos. Eu quero mostrar mais uma tabela para vocês que ela mostra que a Austrália, com 35,65 milhões de hectares, é o país com maior extensão de terras ocupadas entre os 181 países com dados disponíveis em produção orgânica em 2017, com uma elevação de 197% na área destinada à produção de orgânicos entre 2007 e 2017, o que corresponde a um crescimento médio anual de 11,5%. Vale ressaltar que, embora países como a França, Turquia, Rússia tenham apresentado taxas médias anuais de crescimento de área destinada à produção orgânica maiores que a Austrália, entre 2007 e 2017, a extensão de terras agricultáveis australiana aumentou mais de 23 milhões de hectares nesse período, que permitiu mantê-la isolada nessa tabela como líder que tem a maior área agrícola destinada à produção orgânica. E eu vou colocar outro gráfico para vocês, um gráfico que mostra a comparação entre a taxa média anual de crescimento da área destinada à produção orgânica e a porcentagem da área orgânica naqueles países que são os que mais têm terras para cultivo orgânico. Nisso, nós podemos ver que a Itália 20% do território da terra destinada à produção é voltada para a produção orgânica. Isso é um grande avanço, né? Vai também dos produtos que eles utilizam, né? Das frutas e da cultura, né? Mas assim, nós também temos vários outros países que passaram dessa marca dos 10%, mostrando ali Espanha, Austrália, Alemanha. E desses, eu quero mostrar mais uma tabela que mostra que tem vários outros países, porque aqueles são os que detêm da maior área cultivável para agrícola, orgânicos. Assim, podemos ver que desses países, a área total agricultável destinada à produção orgânica estão localizados na Europa. Você pode ver ali que desses 14 países, 10 são da Europa. Então, a Europa tanto produz muito orgânico quanto é um grande consumidor. E vale lembrar que nós precisamos de novas regras para uma produção orgânica internacional, com comercialização, exportação, porque tem surgido novas regras sobre a produção orgânica na União Europeia que facilitam a circulação de mercadorias entre os Estados-membros e outros acordos bilaterais estabelecidos entre os principais países importadores, Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Japão. Eles também favorecem o comércio do setor.
para que um sistema tenha um bom controle de exportação, sem precisar que cada país tenha suas próprias regras, seus próprios certificados de orgânicos, para se tornar mais viável essa comercialização. Vale lembrar também que a diversificação dos produtos orgânicos é uma forma de promover maior equilíbrio ecológico do ambiente, segurança alimentar e nutricional entre seus produtores, além de gerar renda e permite que eles tenham uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade nutricional e redução nas despesas com alimentos. Vai lembrar que não significa que esses desafios para o reconhecimento e a valorização da produção orgânica e agroecológica dos agricultores familiares não são devidos só a que é um produto caro, que é só para pessoas com grande poder aquisitivo. Não, ao contrário. Porque, dado que aquela pessoa produza, né, ela pode ter essa qualidade de vida. E também vai lembrar que o preço não é só o fator que marca o Brasil como, né, que tem um baixo crescimento, que tem uma pequena área destinada à produção orgânica, mas nós temos alguns obstáculos também que são estruturais, históricos, como concentração de terras, recursos naturais, humanos, públicos, e o modelo produtivo dominante do agronegócio, que impede um avanço mais significativo da agricultura orgânica, pautado nos seus princípios primordiais, que é na persistência de diversos problemas produtivos, comerciais, logísticos, ausência de incentivos fiscais, assistência técnica especializada. É isso. Muito obrigado pela apresentação.